Eu quero falar com você hoje sobre uma parte do Evangelho que está em todos os Evangelhos, especialmente nos Evangelhos, porque ninguém falou sobre isso, ensinou sobre isso, deu exemplos sobre isso, lidou com isso mais do que Jesus. E ainda assim, é uma das partes menos faladas do Evangelho. Pouca gente quer tocar no assunto. Você não vai ouvir muita gente falar sobre isso porque falar sobre o que eu vou falar aqui, que os Evangelhos falam, é correr o risco de parecer um pouco maluco. Mas eu vou correr o risco porque eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam ao meu respeito, e sim em falar a verdade, pregar o Evangelho como ele é, e não do que agrada as pessoas somente. Então, vamos ver aqui o que diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, logo no início, está escrito assim: E aconteceu, depois disto, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Evangelho quer dizer boas notícias. O evangelho do reino de Deus são as boas notícias que vêm de Deus, as notícias da salvação, da esperança. E Jesus ia então pregando, anunciando este evangelho de cidade em cidade. E os 12 iam com ele, os 12 discípulos. E algumas mulheres, preste atenção, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Muito bem. O que eu quero focar aqui? Eu quero focar aqui no que Jesus fazia como parte do seu ministério quando ele veio pregar o reino de Deus, curar enfermos e também expulsar demônios. Sim, eu quero falar sobre os demônios com você hoje. Peraí, antes de você sair daí, meu Deus do céu, começa a fazer o sinal da cruz, dizer, pelo amor de Deus, não quero ouvir falar sobre isso. Não. Vamos ouvir o que a Bíblia ensina sobre esses demônios, exatamente para que você não seja vítima deles, como foram essas mulheres que Jesus libertou e tantas outras pessoas. Aqui fala das mulheres, mas outros homens também. Está querendo dizer que mulheres têm demônios e homens não. Os demônios estão aí para atingir todos, mulher, homem, jovem, velho, rico, pobre, todo mundo. Eles não fazem discriminação com ninguém. Então, o que a palavra de Deus nos ensina sobre os demônios? O que eles podem fazer e estão fazendo aos montes neste mundo? E as pessoas que pouco sabem a este respeito, ou aquelas que ouvem, querem ignorá-los, acabam sofrendo por ignorância e por não saber lidar com um fato que Jesus veio trazer à tona. A palavra de Deus diz que a razão por que Jesus veio a este mundo foi para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o motivo que Jesus veio ao mundo foi para desbancar o diabo, para tirar Satanás do seu trono, pelo menos na vida daqueles que crerem em Jesus. Então, nós não devemos ignorar um assunto que foi o principal motivo por que Jesus veio ao mundo. Quando ele disse desfazer as obras do diabo, é porque ele veio... Quais são as obras do diabo? Ele mesmo disse roubar, matar, destruir. O diabo vem para roubar a paz, roubar a vida das pessoas, os bens das pessoas, destruir a vida das pessoas e no final matá-las, levá-las com ele para o inferno. É o que ele quer. Quando Jesus veio trazer a salvação, as pessoas não se perguntam muitas vezes, salvação de quê? Porque quem precisa ser salvo está correndo risco, está em perigo, não é isso? Qual é o perigo? Qual é o dano que as pessoas estão correndo o risco de sofrer se não forem salvas? É o risco de serem levadas ao inferno, ou seja, a vitória de Satanás contra a alma delas. Então, veja bem o que Jesus ensina na sua palavra
sobre o que os demônios podem fazer. Nós já vimos aqui no caso das mulheres que eles podem causar enfermidades. Nem todas as pessoas doentes têm demônios. Não. Nós somos carne e osso e vivemos em um mundo físico, portanto, sujeitos às situações naturais do corpo humano. Você cuida bem da sua saúde, você se alimenta bem, etc. Você provavelmente vai ter uma saúde melhor. Mas se você não cuida bem da sua saúde, você se expõe, se arrisca, etc., você pode sofrer danos, pode sofrer doenças, enfermidades. Existe a genética, enfim, um inúmero conjunto de situações. Nem todas as enfermidades são causadas por demônios, mas demônios podem causar enfermidades. E como é que a gente sabe diferenciar? Existem enfermidades que não reagem a medicamentos, que não reagem a tratamentos, não reagem a nada. A pessoa está enferma e aquilo ali fica persistindo na vida da pessoa. A enfermidade, ela não deixa de ser uma vida, quer dizer, um espírito, seja um vírus, seja uma bactéria, seja algo que modifica as células, como no caso do câncer, e começa a destruir as células cancerosas, começam a destruir as células boas, quer dizer, é uma guerra de vida contra a morte dentro do corpo. Ou seja, quem que está movendo aquelas células? É Deus? É Deus que está movendo as células cancerosas para atacar as células boas? Certamente não é Deus. Há um espírito ali que move aquilo para destruir o corpo da pessoa. Então os demônios podem causar enfermidades, eles podem causar também enfermidades psicológicas, emocionais, depressão. E aí eu entro no outro ponto que os demônios podem causar, que são comportamentos autodestrutivos. Então, enfermidades no corpo, mas também comportamentos autodestrutivos. O que significa isso? Por exemplo, a pessoa que se entrega para o vício das drogas, que se entrega para o álcool, para o jogo, para a pornografia, para a automutilação, a pessoa que está pensando em se matar, o que é isso? Tudo isso são comportamentos autodestrutivos. Faz mal para ela e ela não consegue parar. Ela não tem controle dela mesma. O que está acontecendo ali? Todo vício é promovido por um espírito. Todo vício é promovido por uma força espiritual que usa o corpo da pessoa para destruir ela mesma. Então, espíritos podem causar comportamentos autodestrutivos. Nós temos lá em Marcos capítulo 5, a história de um homem que se cortava, pegava pedras e se cortava. Veja que hoje as pessoas se cortam com lâminas e etc., mas naquela época o homem se cortava com pedras. Quer dizer, passaram 2000 anos e o comportamento está aí. Como é que Jesus ajudou aquele homem que se cortava com pedras? Morava nas sepulturas, nos cemitérios. Como é que Jesus ajudou aquele homem? Ele expulsou dele uma legião de demônios. Uma legião. Saiu uma legião de demônios daquele homem. E quando os demônios saíram, ele voltou a si, não mais se cortava, não mais queria morar nos cemitérios, voltou para sua casa, se tornou um homem normal, porque saiu o mal que estava dentro dele. E eu quero dar um terceiro ponto que os demônios também podem causar na vida do ser humano. É a mudança de personalidade. Mudança de personalidade. Como assim mudança de personalidade? A pessoa assume uma personalidade que não é ela. Quando a pessoa está influenciada por demônios, quem convive com ela, às vezes percebe na hora que ela mudou. Às vezes é visível, é notável. A pessoa que convive, que conhece bem aquela pessoa, no momento em que ela vira, né, porque tem aquela virada de chave, no momento em que ela assume um comportamento que não é dela, a esposa, a mãe, o marido, o filho percebe e diz assim, já não é mais ele. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu já vi isso acontecer com pessoas da minha família. As pessoas que conhecem dizem assim, essa pessoa não é normal, ela não está normal. Não é ela, não é do feitio dela. E você vê isso nas notícias, às vezes a pessoa vai lá e comete um crime. Eu sei que há mentiras, né? A pessoa às vezes comete um crime com plena consciência e depois fala, não lembro de nada. Eu sei que isso aí às vezes é uma defesa, é uma estratégia de defesa. Mas não deixa de ser verdade em muitos casos, que a pessoa comete um crime e depois não lembra o que fez. Ela tem um comportamento agressivo e depois ela diz, o que eu fiz? Ela mesma não se lembra.
o Espírito tomou conta dela. Quantas mulheres que eram fiéis aos seus maridos, comportadas, pessoas de bem, de repente entraram para um lado da sensualidade. Disseram, agora eu vou seduzir os homens, agora eu quero destruir casamentos, agora, já que eu não fui feliz no meu casamento, então não vou deixar ninguém ser feliz. E elas assumem um comportamento lascivo, promíscuo, sedutor. O que acontece com aquela mulher? O que está acontecendo? Que ela mudou de personalidade. Um espírito entrou no corpo dela e está usando o corpo dela. Aqui tudo indica que era o que acontecia com Maria Madalena também. Então, o que eu estou falando para você é para que você tenha consciência, entendimento espiritual. Eu não estou aqui sugerindo que você tenha demônios, que você não tenha demônios. Eu não sei quem é você, eu não estou te vendo. Eu estou falando do Evangelho, da Palavra de Deus. E eu estou falando o seguinte, se você percebe que há na sua vida influências malignas, ou que você está convivendo com pessoas que estão passando por isso, e você se pergunta, o que eu faço nessa situação? Eu estou lidando com um problema espiritual, o que eu faço? Eu vou falar com um médium? Eu vou falar com uma pessoa que mexe com o espírito? Não, você tem que buscar o Senhor Jesus. Seus verdadeiros discípulos, como ele disse, em nome dele expulsam demônios. Os verdadeiros servos de Deus têm autoridade para expulsar demônios, para libertar as pessoas. Nós fazemos esse trabalho na Igreja Universal todos os dias. E há um dia especial dedicado só para isso. Sexta-feira, o dia oficial do combate às forças espirituais da maldade. Então, se você quer ajuda, procure essa ajuda. Um verdadeiro servo de Deus vai poder te ajudar. E você, principalmente, se entregando para Deus, buscando o Senhor Jesus como único Senhor, libertador, salvador da sua vida, ele vai te libertar como libertou Maria Madalena e aquelas outras mulheres que o acompanhavam. Não se esqueça, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. É Deus e o diabo lutando pela sua alma. E é você quem decide quem é que vai ganhá-la e levá-la como prêmio. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.